Antes de entrar na palavra de oferta, vamos entrar na palavra da noite? Recebam com amor e com muito carinho a ministra Natália. Aleluias. Graça e paz, amém? Deus é bom, muito bom. Eu não sei se você teve a mesma sensação que eu tive nessa noite, mas nessa noite em específica, na verdade, todas as vezes quando nós vemos a casa do Senhor, e todas as vezes quando nós nos colocamos à disposição de estar na presença de Deus, é um motivo para nós nos alegrarmos. Mas eu tenho algo muito claro no meu espírito essa noite, que é uma noite de alegria. Eu não sei como você deixou a sua casa, eu não sei como estão as circunstâncias ao seu redor, eu não sei aquilo que você tem visto no natural, mas eu queria te dizer que no Senhor, que na presença de Deus há alegria. E por mais que talvez a sua alma ou as circunstâncias te digam que você não tem motivos, o Senhor te deu todos os motivos para se alegrar. O fato de você estar aqui, o fato de você poder respirar, o fato de você estar de pé, é o motivo pelo qual você deve se alegrar. E nada se compara a isso. Nada se compara à presença do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos por uns segundos e você contemplasse a presença do Senhor que está nesse ambiente. Eu queria que você contemplasse a presença do Senhor e daquilo que só Ele pode fazer, e da paz que excede todo o entendimento que só Ele tem o poder de liberar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Desfrute da presença do seu Pai, do seu Deus, porque nada se compara a isso. Nada se compara à tua presença, Jesus. Nada se compara à tua presença. E por isso nós nos alegramos e nos regozijamos em Ti. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Nós vamos falar não sobre Samuel, mas sobre uma atitude que ele teve, e uma atitude que o Senhor espera dos nossos corações todos os dias. Não é sobre o momento pelo qual nós estamos passando, nem por aquilo que nós estamos vendo, nem pelo que as circunstâncias dizem, mas é sobre o que Deus diz. É sobre o chamado do Senhor para nós todos os dias. É sobre viver uma vida com verdadeiramente um propósito e significado. Não é sobre todos os dias se levantar e apenas fazer no automático. Não é apenas sobre reagir, mas agir com intencionalidade. É o que o Senhor espera de nós. Uma vida intencional. Uma vida totalmente voltada ao Senhor. Nas suas ações, nos seus pensamentos, nos seus desejos talvez mais simples. Porque o desejo do Pai é cuidar de você em todos os detalhes, amém? 1 Samuel 3:1, quem achou declara: as minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e tem dinheiro sobrando, porque você é próspero. Aleluias. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Mas ele disse:
E ele foi até Eli. Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei eu, filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? E então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te, deita, e há de ser que se te chamares dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor, e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O Senhor chamou Samuel. O engraçado é que quando eu li esse texto, a primeira coisa que me fez saltar sobre os olhos foi: antes que a lâmpada se apagasse, antes que tudo se tornasse escuro, antes que não fosse mais possível ver, antes que uma geração se perdesse, o Senhor chamou Samuel. Porque eu não sei se você sabe, mas Eli e os seus filhos já estavam fora do caminho, já tinham se perdido daquilo que deveria ser a sua obrigação como sacerdote. Mas sabe, ainda que alguém se perca, o Senhor não vai deixar que uma geração deixe de ser alcançada, ou que a sua palavra deixe de chegar aos ouvidos daqueles que precisam. Mas sabe o que o Senhor procura nas nossas vidas e em nós? É apenas um coração disponível para dizer: eis-me aqui. É um coração que não questiona se foi chamado uma, duas ou três vezes. O que o Senhor espera de nós é alguém que esteja disponível e disposto a corresponder. Independente do horário, independente do momento, independente daquilo que você está fazendo, o que o Senhor espera de você é uma resposta. E o engraçado é que a gente fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu só consigo olhar para Davi e ver alguém disposto a, ainda que errou, ainda que falhasse, a voltar-se para o Senhor, a se arrepender e se colocar diante de Deus. E é o que o Senhor espera de nós, é o que o Senhor espera das nossas vidas. Porque eu não tenho como viver uma vida de propósito, eu não tenho como viver uma vida completa se eu não estiver disposta a dar o meu melhor. E o seu melhor é você. Aquilo que Deus espera de você todos os dias não é aquilo que você pode fazer, mas é o seu coração. É aquilo que você tem de mais precioso. É isso que o Senhor espera de nós. E sabe, a palavra sobre esse mês é transformação. Eu não tenho como transformar aquilo que eu não entrego. Eu não tenho como mudar as circunstâncias se eu não permito que o Senhor toque nelas. Eu não tenho como as minhas feridas serem tratadas se eu não permito que Ele toque. Não tem como nada ser novo, não tem como as coisas mudarem, não tem como a vida mudar se a gente não estiver disposto a entregar algo ao Senhor. E talvez a nossa disposição e a nossa intenção esteja em dar tantas outras coisas e nós não estejamos dando aquilo que realmente precisamos dar. O nosso coração 100% e por completo. Talvez ainda tenham áreas na sua vida que você limitou. Não, isso aqui o Senhor deixa que eu resolvo. Não, isso aqui o Senhor deixa que eu faço do meu jeito. Deixa que eu resolvo. Mas sabe, o desejo de Deus é te ajudar nisso. Porque quando alguém está disposto a corresponder à voz do Senhor, isso não muda só a sua vida. Isso não alcança só a sua história. Isso não muda só a sua rota. Mas muda de quem está ao seu redor. A atitude de Samuel alcançou aquela geração.
A escolha de Samuel em corresponder ao Senhor mudou a sua vida, fez o seu nome entrar para a história. E sabe, todos nós desejamos ser vistos, conhecidos. Não sei qual é o desejo real do seu coração, mas todos nós temos esse desejo em nós, de alguma forma ser reconhecidos. Mas o nosso desejo precisa estar de fato reconhecer quem o Senhor é, em de fato reconhecer tudo aquilo que Ele já fez e desfrutar disso, e desfrutar daquilo que Ele já liberou sobre as nossas casas e sobre as nossas vidas, e viver uma vida de verdade, uma vida sem reservas, uma vida sem limites e sem barreiras, porque ainda criamos limites para Deus. E não dá mais para a gente ficar criando barreiras para o Senhor nas nossas vidas. Para viver aquilo que Deus tem para você. Para provar o melhor. Para andar em lugares novos. Para romper com o natural. Não dá. Mas nós queremos que Deus faça. Que Deus opere. Que Deus trabalhe em nosso favor. E sabe, o desejo de Deus é fazer. Mas Ele não pode fazer enquanto nós estivermos fazendo. Não tem como. Ou você, ou o Senhor. Não tem como eu querer resolver as coisas e achar que Deus também vai resolver as coisas. Porque se eu escolho fazer ao meu meio e à minha forma natural, não tem como Deus operar com o sobrenatural. Se eu escolho a minha rota, talvez eu esteja ignorando a rota do Senhor. Se eu não estou com o meu coração atento para ouvir e discernir, eu posso acabar me perdendo no caminho. E nós precisamos nos atentar a isso, a corresponder à voz de Deus, a corresponder o chamado do Senhor, ainda que talvez isso te custe. Porque eu fico imaginando Samuel, à noite, o Senhor chamou, ele levantou. Ele saiu do estado de conforto dele, ele saiu da zona de conforto dele, ele teve que tomar uma atitude, uma postura naquele momento. Porque eu fico pensando, né? Se fosse comigo, eu ia pensar, poxa, Senhor, o Senhor poderia ter me chamado em outro horário, não era horário assim mais, né? Não. Mas eu não vejo em momento algum questionamento de Samuel. Pelo contrário, ele estava disponível. Disponível. E talvez aquilo que você queira que aconteça, que você queira que mude, não aconteceu ainda porque o seu coração não está disponível. Porque os céus não estão fechados. Deus não parou de trabalhar. Deus não parou de fazer. Não parou. Então, se as coisas não estão acontecendo, tem algo de errado no processo. Tem algo que está travando o caminho. E talvez isso seja a nossa falta de atitude. Quer ser transformado? Corresponda. Quer ser transformado? Tome uma postura. Quer ser transformado? Corresponda ao chamado do Senhor. Ai, mas isso vai me doer. Eu vou ter que abrir mão de algo que eu não quero. Eu vou ter que perdoar. Eu vou ter que dizer talvez algo que eu não quero. Libere. Vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena viver uma vida conforme o Senhor. Vale muito mais a pena corresponder ao chamado do Senhor do que querer trilhar o seu próprio caminho. Como é bom quando a gente vai por um caminho e ele já está todo pronto, preparado, acimentado. A estrutura foi preparada para que você possa caminhar. Você vai tranquilamente. E o engraçado é que você consegue até apreciar a vista. Mas quando a gente quer ir por um caminho no qual não está pronto, no qual há espinhos, no qual ninguém passou por ali antes para prepará-lo, nós vamos sofrer as dores e os danos de fazer aquela escolha. E sabe, o Senhor tem um caminho perfeito para nós.
Senhor já tem um caminho perfeito para a sua vida. Um caminho ideal. E nós precisamos nos atentar a isso e a corresponder com o Senhor. Não permita que a chama se apague. Não permita que tudo se torne escuro. Não permita. Porque o Senhor fala claramente no meu coração que tem pessoas que entraram aqui nessa noite que talvez, sabe, você não ora mais, você não medita mais. E o chamado do Senhor é: não deixe que a lâmpada se apague. Não deixe que tudo se torne em trevas. Ele continua te chamando. Só precisa que você corresponda com a voz dele. Só corresponda. Mantenha a lâmpada acesa. Mantenha os olhos no Senhor. Se permita ser tocado e transformado. Aleluia, amém? Lá em Mateus 25, vai falar da parábola das 10 virgens. E quando eu estava lendo sobre isso e vendo sobre isso, o Senhor me lembrou disso. Sabe, ao contrário de Samuel, que estava no lugar certo, antes que a lâmpada se apagasse, ele correspondeu. Essas 10 virgens, elas foram para ir de encontro ao seu noivo. Mas o engraçado é que 5 estavam prontas e preparadas e 5 não. 5 tinham azeite de reserva e 5 não. E da mesma forma, isso também é uma atitude. Isso também relata e fala sobre corresponder. Porque eu sei que se eu vou encontrar o noivo, eu não posso esperar faltar para buscar. Você não tem que esperar o azeite acabar para procurar a reserva. Você não tem que esperar que a lâmpada se apague para resolver procurar um meio de resolver e acendê-la novamente. Não é isso que o Senhor espera de nós. Mas o que nós precisamos é estar prontos. Você precisa de azeite reserva. Você precisa andar com o tanque cheio mesmo. Você precisa estar cheio da presença mesmo. Você precisa desejar e ansiar mais do Senhor mesmo. Porque só assim nós conseguimos passar pelos processos. Só assim nós conseguimos romper e mudar tudo aquilo que está ao nosso redor e transformar as nossas vidas. E sabe, tudo isso é pela palavra. Tudo isso é pela palavra. Tudo isso é pela palavra. Em Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Você precisa manter a lâmpada acesa. Para que as coisas possam mudar, você precisa manter a lâmpada acesa. Você precisa manter o fogo queimando continuamente sobre o altar. Você precisa manter aquilo aceso. Sabe, o papel do sacerdote na antiga aliança era manter com que a chama continuasse ali. Era fazer com que aquilo continuasse ali. Ele tinha um papel, uma ordenança a cumprir. E nós somos o sacerdote da nossa aliança. Você é um sacerdote. E você tem um papel. Se mantenha diante do Senhor. Entregue diante do Senhor tudo aquilo que tem te roubado, tudo aquilo que tem te parado, tudo aquilo que tem te impedido de viver o melhor de Deus. Permita que isso seja consumido. Agora só não permita que a chama se apague. Não permita que a chama se apague. Não se permita deixar de queimar pelo Senhor. Por um dia, por um instante, por um momento, não se permita ser roubado. Não se permita ser enganado pelas circunstâncias. Porque as circunstâncias sempre vão querer ter uma voz para te dizer algo. A circunstância sempre vai querer te dizer que não dá, que não é possível, que não tem como. Mas sabe, a voz de Deus, ela permanece. O chamado do Senhor permanece. A sua palavra permanece.
Então, quando as circunstâncias se levantarem, acenda a sua lâmpada. Acenda a sua lâmpada. Quando tudo disser que não dá, acenda a sua lâmpada. Quando as circunstâncias disserem não, mas não dá, acenda a sua lâmpada. Ah, mas eu não tenho como. Acenda a sua lâmpada. Se apegue à palavra. Se apegue ao que Deus disse. E isso vai ser luz para o seu caminho. E isso vai mudar os seus dias. E isso vai te levantar. Porque a palavra vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Eu acho que você não entendeu. Tende o quê? Bom ânimo. Por que você tem que ter bom ânimo? Porque Ele venceu. Ele não vai vencer, Ele já venceu. Bom ânimo. Ele venceu o mundo. Você não está correspondendo a um chamado vazio. Você não está correspondendo a uma voz no além. Você está correspondendo ao Deus que fez tudo. Bom ânimo. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas minha vontade é gargalhar alto aqui. Bom ânimo. Ele venceu. Ah, mas as contas estão lá para pagar, mas Ele venceu. Ah, mas a circunstância diz que não dá, mas Ele venceu. Ah, mas os problemas, mas Ele venceu. Aleluia, Ele venceu. Por mim e por você. Pare de tentar entrar no ringue. Pare de tentar lutar batalhas que Deus já venceu. Pare de olhar com os seus olhos e comece a olhar com os olhos de Deus. E comece a olhar com os olhos de Deus. O que Deus diz a respeito disso, pronto, é nisso que eu creio. Se o Senhor diz que eu sou saudável, que eu sou curada, é nisso que eu creio. Se Ele diz que eu sou próspera, é nisso que eu creio. Se Ele diz, eu creio. Pare de olhar para você. Pare de olhar para você. Pare de olhar para as ondas. Pare de olhar para a tempestade. Ande sobre as águas. Ele liberou uma palavra. Creia. Ele te chamou. Vá. Crê somente. Crê somente. Se você pegar isso, você não sai daqui nessa noite triste. Se você pegar isso, você não vai sair dessa noite abatido. Se você entender isso, que Ele já venceu, você não sai daqui da mesma forma. Creia somente. Pare de olhar para o natural. Pare de olhar para o que o mundo diz. Pare de olhar para a opinião das pessoas. Ah, mas o que vão falar de mim? Meu Deus, eu não quero saber o que vão falar de mim. Eu quero saber o que Deus já disse sobre mim. É isso que verdadeiramente importa. Você precisa estar em paz com Deus. Pare de se preocupar com o que o mundo vai dizer e ouça aquilo que Deus tem dito. Porque se Samuel fosse parar para pensar o que vão dizer, eu levantando toda hora para responder. Se ele fosse parar para pensar nisso. E às vezes nós estamos querendo parar para pensar, ai, mas o que o meu amigo vai dizer de mim? Já pensou se Pedro para pensar o que iam dizer se ele saísse do barco? Oxi, não tinha andado sobre as águas. Ah, mas afundou. Mas você andou? Ele andou. Querido, pare de olhar para as circunstâncias. Só corresponda. Deus falou, corresponda. Deus disse, corresponda. Pare de tentar calcular a sua maneira, só corresponda. Se Ele me chamou, se Ele disse que é para fazer isso, eu vou fazer. Ai, mas é loucura. Ai, mas as pessoas vão pensar que é loucura. Mas se Ele disse, eu vou fazer. Quantas vezes eu já dancei no meu quarto?
Quantas vezes eu já ri sozinha com Jesus? E no natural, e para as outras pessoas aquilo talvez pode ser loucura, mas são esses momentos. São esses momentos na presença do Senhor que nos mantém de pé. É a presença do Senhor que te mantém de pé no dia mau. É a presença do Senhor e a palavra do Senhor que te sustenta. Não são as pessoas, não são as circunstâncias, não é o seu salário. Não é nada disso. Não são os seus pais, os seus amigos. Se você entender que se a sua confiança estiver no Senhor, você vai alçar voos mais altos. Você vai parar de olhar para as coisas ao seu redor. Nós precisamos compreender isso. Que aquilo que o Senhor espera de nós é que nós correspondamos com a sua presença. Que nós correspondamos com o chamado que Ele tem para nós. Que nós correspondamos com a sua presença. Mas eu não estou pronto. Mas eu não me preparei ainda. Ai, mas Nonato, eu não tenho as ferramentas necessárias, Nonato. E agora? Como é que eu vou dizer ao Senhor, eis-me aqui, se eu não tenho as ferramentas? Mas sabe o que é melhor do Senhor? Ele nos aperfeiçoa. Ele nos transforma. Ele nos toca. Pare de se preocupar com coisas naturais. Pare de se preocupar com aquilo que você pode fazer. E se entregue no nível de confiança ao Senhor. De confiança naquilo que Ele pode fazer. Porque não há nada melhor do que confiar nele. Eu só fico pensando, Pedro andando sobre as águas. A circunstância era contrária. Todo mundo lá, ó, no barco. Mas ele escolheu corresponder. E não só isso, ele escolheu ousar. Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Não tenha medo diante das circunstâncias. Não tema as circunstâncias. Seja ousado. O reino é tomado pelo quê? Não entendi. O reino é tomado a? Então, pare de se preocupar. Preocupação é fé no diabo. Em vez de investir tempo se preocupando, invista tempo crendo. Invista tempo olhando para o Senhor. Invista tempo com Deus. Vai ser isso que vai te dar base e fundamento. Vai ser isso que vai te manter de pé. E nós precisamos disso todos os dias. Nós precisamos buscar ao Senhor mais e mais todos os dias. Sabe, a experiência que você viveu ontem talvez tenha sido ótima, mas a que o Senhor tem para hoje é melhor. Ele tem novidade de dias para você. Há algo novo para cada dia. Não se limite com uma experiência de ontem. Não pare naquilo que você viveu até aqui. Só corresponda todos os dias para viver algo novo. Corresponda todos os dias para viver algo novo. Todos os dias. Todos os dias. Lá em Lucas 15:8, vai falar da parábola das 10 dracmas. E da mulher que perdeu uma dracma. E ela acende a luz, acende a sua candeia, limpa a casa, para buscar e encontrar aquilo que havia sido perdido. Para encontrar o que havia sido perdido. E alguns de nós talvez estejamos na situação de que
perdemos algo no Senhor. Talvez perdemos a fome. Talvez perdemos o anseio pela palavra. E sabe, você precisa acender a luz. Você precisa acender a luz. Porque quando a luz está acesa, quando a palavra chega ao nosso conhecimento, nós vemos aquilo que está fora do lugar. Sem a palavra você não tem como discernir o que é certo e o que é errado. Você precisa da palavra. Não é pelo seu próprio juízo e valores, é pela palavra. O que Deus diz. O que Ele tem dito. Acenda a lâmpada. Limpe a casa. Alguns precisam acender. Outros precisam fazer com que ela não se apague. Cada um de nós estamos num momento determinado e numa situação determinada das nossas vidas. E sabe, Deus, Ele deseja tratar conosco na nossa pessoalidade. Deus deseja falar com você todos os dias. Deus deseja ouvir a sua voz todos os dias. Ele aguarda a sua voz. Ele deseja te ouvir. Assim como o pai anseia estar na presença do seu filho. Todos os dias. Ele é o seu pai. Ele é o seu Deus. Corresponda a Ele. Diga ao Senhor como está o seu coração. Não como você acha que está, mas como verdadeiramente está. Porque a gente não vai ter como ser transformado se a gente não admitir para o Senhor aquilo que verdadeiramente está ali. Porque eu só consigo olhar para isso, eu só consigo pensar em Ezequiel. Ezequiel falava do povo. Falava do povo, mas no momento em que ele admitiu para o Senhor a sua situação. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. O Senhor tocou. E nós precisamos admitir diante do Senhor, para que nós sejamos tocados e transformados. E não tem como a gente falar de transformação e não pensar na borboleta. E sabe, eu estava pensando sobre isso e pensando sobre todos os processos em que a borboleta passa. E sabe, o mais importante é que ela não é só transformada. Mas quando ela se permite passar por esse processo, ela muda de ambiente. Você não entendeu? Ela muda de ambiente. Ela deixa de rastejar na terra para fazer e alçar voos mais altos. Ela deixa de ter uma perspectiva natural para ter uma perspectiva diferente. E o Senhor nos chama todos os dias para sermos transformados. Não é à toa. Não é à toa. Mas à medida que você conhece ao Senhor e se relaciona com Ele, a sua visão muda, a sua forma de andar tem que mudar. Você tem que ser transformado. E romper do lugar onde você está para o lugar onde Deus te chamou para estar. Nós precisamos desejar isso mais do que qualquer outra coisa. Desejar estar onde Deus nos chamou para estar. Desejar fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ansiar por isso. É isso que vai dar propósito aos seus dias. Não dá mais para se levantar e deitar e pensar: meu Deus, o que foi que eu fiz desse dia? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Há um propósito. Há um propósito. O Senhor te chamou para voar, para alçar voos mais altos. Em Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos permitir ser transformados. Transformados. E sabe, a borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma largata. E dentro desse processo, ela precisa entrar na crisálida, no casulo, para que ela possa ser transformada, para que ela possa mudar o seu estado. E o engraçado é que isso não é feito no exposto, é feito no secreto. É um processo dentro. Não é para as pessoas verem. Você precisa entrar nesse lugar. Deus não vai te arrastar até lá, você precisa entrar nesse lugar. Para que as suas asas apareçam, você precisa entrar nesse lugar. Para que você possa mudar a sua perspectiva, o seu modo de andar. Ninguém que encontrou e teve de fato uma experiência com o Senhor andou depois da mesma forma. Os discípulos não foram mais os mesmos depois que encontraram com Jesus. O menino da multiplicação de pães não foi mais o mesmo. A mulher que tocou e foi curada não foi mais a mesma. Porque ninguém que toca no Verbo vivo, ninguém que conhece o Senhor verdadeiramente. Mas nós precisamos desejar e ansiar nos manter nisso todos os dias. Todos os dias. E para que nós possamos andar naquilo que fomos chamados, para viver o que Deus tem para nós nesses dias, é necessário crer no que Ele diz e corresponder ao que Ele diz. Em Gênesis 37 vai falar de José. Eu gosto de José. José é um cara interessante. Ele foi jogado no poço, foi preso, passou por tantas coisas e tantos processos. Mas sabe, eu não consigo olhar para José e ver alguém que duvida daquilo que Deus disse. Ele continuou crendo. E continuar crendo também é corresponder com aquilo que Deus falou ao seu respeito, sobre a sua vida, sobre a sua casa. O engraçado é que ele vai contar o sonho para a família e os irmãos ficam com inveja, jogam ele no poço, mas nem por isso. E sabe, às vezes nós achamos que porque Deus nos deu uma palavra, isso vai implicar ou anular o processo. Para que José pudesse ser governador do Egito, ele primeiro teve que aprender a governar a casa de Potifar. Nós queremos fazer coisas grandes, nós queremos corresponder ao chamado do Senhor e achar que vai ser da noite para o dia. Não é. Tem um processo. É todos os dias corresponder. É quando a circunstância diz que não, corresponder. É quando eu acho que não dá, corresponder. E continuar crendo. Não foi da noite para o dia. O processo da borboleta não é da noite para o dia. Não é um estalar de dedos. Não, Deus me disse que eu iria ser uma pessoa próspera. Pronto, amanhã acabou, está lá o dinheiro na minha conta. É assim? Não. Seria bom se fosse, né? Mas você aprenderia o que com isso? Nada. Aquilo que você adquiriu entraria por uma mão e sairia pela outra.
O processo te ensina e te mantém no lugar onde você precisa estar. Não é apenas só por chegar lá ou para chegar lá, mas é para que você permaneça. É para que você permaneça. Aleluia. E nós precisamos permanecer no Senhor todos os dias. Todos os dias. Permanecer olhando para Jesus. Permanecer olhando para Jesus. Permanecer crendo naquilo que Ele falou. E sabendo que Ele não volta atrás na sua palavra. Feche seus olhos só por um minuto. Permaneça crendo. Permaneça com aquilo que Deus tem dito. Permaneça olhando para Jesus. Permaneça olhando para Jesus. Permaneça olhando para Jesus. E correspondendo com o chamado do Senhor para a sua vida. Sabe, Ele não te chamou para ficar inerte, nem jogado no canto ou refém das circunstâncias. Ele não te chamou para ser só mais um no meio da multidão. Ele te chamou para que você fosse sal e luz. Ele te chamou para que você fosse a diferença nos seus dias. Para que você fosse a diferença na sua casa, na sua família, onde quer que você for. Ele te chamou para fazer coisas maiores. Ele te chamou para ir além. Não se permita se limitar. Pare de olhar para a sua capacidade e comece a olhar para a capacidade do Senhor. E comece a olhar para aquilo que Deus pode fazer e só Ele pode fazer. Olhando para Jesus. Se você quiser andar por sobre as águas, não tem como fazer isso olhando para a tempestade. Não tem como corresponder ao chamado do Senhor olhando para as circunstâncias. Não tem como viver coisas novas. Não tem como ser transformado se os seus olhos estiverem no natural. Pode abrir os seus olhos. Não tem como. Você já reparou que quando você fecha os olhos, a sua percepção muda? Nós precisamos mudar a nossa percepção. Porque enquanto nós estamos olhando para as circunstâncias, tudo ao nosso redor chama a nossa atenção. Se nós não direcionamos o nosso foco, tudo chama a nossa atenção. Eu não sei você, mas às vezes quando eu estou fazendo alguma atividade, algum trabalho, e às vezes o celular está lá, a internet está ligada, e aí começa a vir outras coisas. Quando você pensar que não, você já saiu do foco. Você já está fazendo uma outra coisa, resolvendo talvez até uma outra demanda que poderia esperar um tempo maior. Mas porque você está distraído, querendo olhar para tudo ao mesmo tempo, você se perde daquilo que você realmente deveria fazer. E quantas das vezes nós temos nos perdido daquilo que nós realmente precisamos fazer? Nós queremos fazer tantas coisas, não, mas eu quero fazer coisas grandes no Senhor, eu quero... Mas uma coisa verdadeiramente importa. Uma coisa é mais importante, que é corresponder a Ele, é estar com Ele. Se isso não for em primeiro lugar, o restante... Maria e Marta. O que nós temos escolhido? Será que nós realmente temos nos lançado aos pés do Senhor, a ponto de corresponder para ouvir a sua voz, para estar com Ele? Nós precisamos tomar uma atitude.
e sair daqui nessa noite com esse pensamento: eu preciso sim corresponder ao Senhor. Corresponder ao Senhor. Não com os meus argumentos, não com as minhas estruturas, mas confiar e andar com Ele. Porque enquanto você estiver com as suas reservas, não dá. Não dá. Não dá para você querer carregar o fardo. Aceite a ajuda. Aceite a ajuda do Senhor. Você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa tentar encarar e resolver as coisas sozinho. Você tem um ajudador. Você tem um consolador. Você tem um pai, um amigo. Corresponda a Ele. Corresponda a Ele. Nós recebemos a tantos e atendemos a tantas coisas, respondemos a tantas coisas e às vezes não respondemos ao Senhor. O dia tem 24 horas, nessas 24 horas muitas das vezes nós fazemos tantas coisas. E às vezes o Espírito Santo ele nos atrai, ele nos convida e nós ficamos tão perdidos em tantas outras coisas que é aquilo que realmente deveríamos valorizar. Não valorizamos. Não correspondemos. Eu não sei se você já teve essa experiência de acordar e em vez de fazer qualquer outra coisa, eu espero que tenha tido, tirar um tempo primeiro com o Senhor. O dia é diferente. As coisas são diferentes. A sua forma de olhar para as circunstâncias é diferente. A sua forma de perceber as coisas que acontecem com você é diferente. É diferente. Quando você corresponde é diferente. Quando você corresponde é diferente. O que as pessoas precisam não é de uma palavra de motivação. O que as pessoas querem encontrar em você é esse Jesus que você diz que crê. É isso que as pessoas precisam olhar e ver em você. Por isso corresponda. Corresponda ao Senhor. Corresponda ao Senhor. Anseie isso com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, com tudo aquilo que você tem, mais do que qualquer outra coisa. Deseje mais da presença. Deseje ser maluco por Jesus mesmo. Deseje mesmo. Se for para pular, pule mesmo. Se for para se jogar no chão, se jogue. Se for para gritar, grite. Mas corresponda ao Senhor. Corresponda às palavras que Deus liberou sobre a sua vida. Todas as promessas que Ele já liberou. Tudo aquilo que está escrito na palavra. Corresponda. Se Ele diz que você é mais que vencedor, pare de agir como alguém que já está derrotado. Corresponda. Se for preciso, dê um grito e diga basta. Eu acho tão interessante o filme Quarto de Guerra. Que a mulher ela chega na casa dela, quando ela entendeu a autoridade que ela tinha. Ela chega na casa dela, foi até hoje. Foi até hoje. Você precisa ter umas loucuras mesmo. Dar uma de louco mesmo. E corresponder. E dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei como é que faz não, mas eu estou aqui. Eu não sei se eu estou pronto, mas eu estou aqui. Talvez eu ainda não tenha todas as ferramentas, mas Senhor, eu estou aqui. O meu coração está aqui. E se colocar diante do Senhor. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar uma igreja na época, eu não era cristã ainda, não conhecia a palavra. Eu ficava, não, eu não posso ser crente porque eu não tenho roupa para ser crente.
entendeu? Então eu não posso ser crente, porque eu não tenho a roupa ainda, entendeu? E eu não tenho como comprar isso agora, então não dá pra mim. Eu não tenho Bíblia ainda, então eu não posso ser crente. E aí eu ia, e aí ficava nessa, não, eu não posso ainda, porque eu ainda não tenho, criando argumentos e mais argumentos, quando tudo aquilo que o Senhor queria era só uma resposta. E quando eu entendi isso, eu disse, opa, é só dizer sim, é só aceitar. Não, mas eu não tenho que mudar primeiro. Não, mas olha o meu estado, olha como eu tô. Ele vai me aceitar assim? Mas sabe, Ele te aceita como você está. Ele só não permite que você permaneça assim. E quando eu entendi isso, eu disse, oxe, é agora. Tem que fazer o quê? Faz como? Como é que resolve? E eu tomei uma atitude. A atitude que mudou a minha vida. A atitude que mudou a minha história. A atitude que mudou os meus dias. A atitude que me fez ser quem eu sou. E que vai me levar a ser quem Deus me chamou para ser. Porque é um processo contínuo. Todos os dias você escolhe corresponder. Todos os dias você escolhe ouvir a voz de Deus e corresponder. E você vai vivendo experiências novas, e você vai vendo coisas novas, e você vai aprendendo coisas novas todos os dias. Por isso a nossa vida é uma vida de novidade. Não tem como esperar menos desse Deus. Ele faz infinitamente mais além. Todos os dias. Todos os dias. Quando você quiser se abater, lembre, todos os dias. As misericórdias dele se renovam. Todos os dias. Ele continua te amando. Todos os dias, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua. Todos os dias. Ele não retrocede 1 milímetro. Ele nos atrai com cordas de amor. Todos os dias. E que coisa boa é estar com o Senhor. Que coisa maravilhosa é corresponder à sua presença. Que coisa boa é saber que você não está só. Oh, que coisa maravilhosa é saber que tem alguém com você todos os dias. Ainda que as circunstâncias digam que não dá, Ele está lá. Ainda que o problema diga que não pode, Ele tem uma saída todos os dias. Nas maiores decepções, dos maiores problemas, eu sei que Ele não mudou. Eu sei que Ele não mudou. E por isso nós não nos deixaremos abater. Se nós olharmos para Ele, se nós olharmos para a Sua palavra, quem vai te parar? Mas sabe, o inferno e o diabo, ele tenta usar o engano, ele tenta usar mentiras para tentar dizer que não é possível. Engraçado é que ele vai para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus. Oxe, chegou tarde, muito tarde. Jesus sabia quem era. O Pai já havia dito. Ele já tinha ouvido e correspondido. Não se permita ouvir aquilo que o diabo está dizendo. Se permita ouvir aquilo que Deus disse. Se permita corresponder com aquilo que Deus está dizendo. Porque você já parou para pensar se Jesus para corresponder com aquilo que o diabo estava dizendo? Para quê?
Nós queremos tantas vezes gritar para as circunstâncias e querer dizer algo. Não. Eu aprendi a me calar. Porque quando eu me calo, eu ouço aquilo que o Senhor tem dito. E isso é melhor do que qualquer resposta que eu possa dar. E às vezes nós queremos dizer, não, eu vou lá, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou fazer. Não. As suas respostas têm que ser para corresponder ao Senhor. Ao Senhor. Pare de tentar corresponder ao que o inferno tem dito e corresponda ao que o Senhor tem dito. Pare de investir tempo com coisas passageiras, com coisas comuns. E invista tempo naquilo que realmente vale a pena, a palavra, aquilo que é eterno, aquilo que vai te sustentar no dia mau. Porque sabe, a nossa mente ela funciona do seguinte modo. Quando nós conhecemos e temos noção de uma informação, aquilo fica armazenado em nós. E no momento necessário e oportuno, ou quando aquilo for necessário para nós, a nossa mente ela vai pegar aquela informação que está lá, que foi computada há muito tempo atrás, e ela vai puxar aquilo para usar como alternativa para aquela circunstância. E por isso a palavra vai dizer que nós precisamos renovar o nosso entendimento pela palavra. Porque sabe, se eu não tenho o conhecimento daquilo que eu preciso, eu vou usar o que eu tenho. Se eu não sei que eu sou curada, eu vou acreditar na enfermidade, vou ficar com aquilo e vou achar que não, a minha realidade é doente. Se eu não renovo a minha mente e tomo conhecimento daquilo que Deus disse, eu vou aceitar aquilo que as circunstâncias dizem. Nós não podemos nos mover mais no natural. Mas para mudar o nosso modus operandi, nós precisamos renovar o nosso entendimento. Nós precisamos estar lado a lado com a palavra todos os dias, em todos os momentos. Eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, o que a palavra diz sobre isso. Pronto, é dessa forma que eu correspondo. É dessa forma que eu me resguardo, é dessa forma que eu permaneço de pé. Não é pelas suas forças, nem pela sua estrutura. Às vezes nós queremos nos manter de pé com uma motivação, com a palavra de um amigo. Mas isso pode segurar até por um determinado momento. Mas vai chegar uma hora que não vai ser mais suficiente. O que nós precisamos é verdadeiramente ser transformados. E isso só nos expondo a palavra e a presença. É constantemente nos relacionando com o Senhor. É viver uma vida com base nos pilares. É jejuar, orar, meditar, adorar, estar com o Senhor. É isso que te mantém de pé. É isso que te mantém sorrindo quando as circunstâncias são contrárias. É isso que te mantém com bom ânimo. Saber que Ele já venceu o mundo. Saber que Ele não muda. Saber que Ele é o mesmo. Saber que Ele é fiel. Saber que você tem um Pai. Corra para Ele. Corra para o seu Pai. Corra para o seu Pai. Todos os dias, corra para a presença do seu Pai. Corresponda. Corresponda. Se coloque de pés. Nós vamos orar. Eu não sei o que o Senhor tem dito para você nesses dias. Eu não sei com aquilo que você precisa corresponder. Mas eu sei que o Senhor falou algo ao seu coração. Então, se você está aqui nessa noite, se você veio aqui, você ouviu essa palavra, só corresponda. Só corresponda com a voz do Senhor. Abra sua boca e só corresponda com aquilo que Deus falou ao seu coração. Corresponda com as palavras que Ele liberou sobre a sua vida. Corresponda com aquilo que Ele já disse ao seu respeito. Corresponda com o amor e a presença do Senhor. Coloque o seu coração disponível ao Senhor. Corresponda à presença. Corresponda à presença. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite.
com o desejo de corresponder ao chamado que o Senhor tem feito aos nossos corações, com o desejo de viver uma vida com propósito, com o desejo de ir além, de não andar só mais uma milha, mas andar mais que uma milha, de olhar além das circunstâncias, ou de romper com o natural. Nós nos colocamos à disposição do Senhor. Nos ajuda a andar com o Senhor todos os dias, nos ajuda a permanecer queimando e ansiando pela Tua presença, nos ajuda a viver uma vida de intensidade, a manifestar o Teu amor e a Tua presença, Jesus, a não sermos e não agirmos de forma natural, mas a ouvirmos a Tua voz. Nos ajuda a corresponder com a Tua palavra, a corresponder com a Tua presença. Nós nos colocamos à Tua disposição. Oh Pai, eis aqui o coração dos Teus filhos, corações disponíveis. Que o Senhor encontre em nós corações disponíveis para ouvir e obedecer ao Senhor, para ouvir e obedecer ao Senhor. Oh Pai, nós desejamos romper, nós desejamos ser transformados. Nos ajuda a transicionar, a romper com o lugar onde estamos, a romper com aquilo que é natural. Nos ajuda a romper com tudo que é natural e nos faz acessar lugares mais altos. Nos faz enxergar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a enxergar além das circunstâncias, além da tempestade, além das águas. Oh Pai, nos ajuda a permanecer com os olhos em Ti, com os olhos no Senhor. Nos ajuda a ir mais longe, a ir mais longe. Oh Pai, nos ajuda, nos faz, Senhor, andar. Oh, andar com o Senhor, a ser como o Senhor é. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor em nós. Que o Senhor seja visto em nós. Que o Senhor seja visto em nós todos os dias. Oh, que ainda que a circunstância se apresente, o nosso olhar esteja no Senhor. Que ainda que as circunstâncias levantem a sua voz, nós escolhamos corresponder com aquilo que o Senhor falou, com aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Que nós possamos, Pai, alinhar os nossos corações contigo todos os dias, que nós possamos ser transformados pela verdade da Tua palavra. Oh Pai, que as nossas feridas, que antes não permitíamos que fossem tocadas, que nós possamos permitir serem tocadas pelo Senhor, para que sejamos tratados, para que sejamos curados. Oh Pai, para que nós possamos romper do lugar onde estamos, para o lugar onde o Senhor nos chamou para estar. Alcança, Pai, as nossas vidas.